abrisse a sua Bíblia, nós vamos ler um texto, e o Cláudio vai cantar uma canção ainda, e nós vamos associar esta canção com o texto que vamos ler em São Marcos. Por favor, abra sua Bíblia em São Marcos, capítulo 5, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, abra no versículo 34, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Quem já achou, diga amém. Vamos ler? Hein? Esse versículo, ele sintetiza, ou melhor, ele é o final de um milagre realizado por Jesus Cristo através da fé de alguém. Está projetado ali no painel? Capítulo 5, versículo 34, está escrito assim: Então ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Vai em paz. A tua fé te curou. Vamos ouvir o Cláudio. Cadê o Cláudio? Foi arrebatado? Será que só o Cláudio subiu e nós ficamos? Vamos ouvir. Aleluia. Quantos creem que Jesus está aqui, meu irmão? Aquela mulher, ela tocou em Jesus e ela foi curada. E você pode tocar também nesta noite, através da sua fé, receber a sua vitória. Pode saltar lá. Aleluia. Aleluia. Uma grande multidão seguia Jesus, e aconteceu que uma mulher que sofria, que gemia há 12 anos, gastou tudo que tinha em vão, procurou em muitas coisas a solução. Mas um dia essa mulher ouviu falar de um grande homem que se chamava Jesus de Nazaré, que tudo podia fazer. Então ela colocou no seu coração: se apenas eu tocar a orla do seu vestido, sararei, sararei. Aleluia. Assim ela foi pelo meio da multidão, com garra, com força e com fé. E quando ela tocou, algo aconteceu, e Jesus parou e perguntou assim: quem me tocou? Perguntou Jesus. Pois de mim saiu virtude, eu pude sentir.
chegou enfim, porque ela acreditou e Jesus a libertou. Olha só, meu irmão, e hoje aqui neste lugar tudo pode acontecer. É só colocar tua fé, sabe em quem? Em Jesus de Nazaré. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Pois de mim saiu virtude, eu pude sentir. Fui eu quem toquei, oh meu Senhor. Vai, a tua fé te curou. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Pois de mim saiu virtude, eu pude sentir. Fui eu quem toquei, oh meu Senhor. Vai, a tua fé te curou. Fui eu quem toquei, oh meu Senhor. Vai, a tua fé te curou. Digam amém. Eu quero dividir com os meus irmãos, compartilhar com a igreja hoje à noite algo que eu venho falando nesses últimos dias em que venho pregando, porque na verdade eu entendo que é um despertamento, uma revelação de Deus para o povo. O profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, Deus nos adverte através do profeta Oséias da seguinte forma. Está escrito assim: o meu povo está sendo destruído porque está lhe faltando conhecimento. Está lhe faltando informações. É muito óbvio para nós entendermos isso, que a desinformação, ela é prejudicial. A desinformação, ela nos leva a um caminho desconhecido e, consequentemente, a perdas e prejuízos. Por isso é fundamental, é muito necessário que andemos bem informados. Queridos, a desinformação torna o homem, o indivíduo, muito ignorante. E a palavra ignorante, às vezes, ela é muito deturpada. E as pessoas não conseguem absorver o sentido do que é ser ignorante. O apóstolo São Paulo, ele nos recomenda, algumas vezes, para que não sejamos ignorantes no tocante a determinadas doutrinas, a determinados conhecimentos que são necessários para o curso da nossa vida. Então, eu quero que fique bem claro entre nós que é indispensável a informação. A desinformação tem levado muitos cristãos a apostatarem da fé. A desinformação tem deixado as pessoas vulneráveis aos ataques e aos assédios do adversário. A desinformação é a razão do fracasso, da desistência de, inclusive, líderes que foram chamados para exercer o ministério, e a falta de conhecimento, que é a mesma coisa que a desinformação, os levou a essa desistência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse que a pessoa sábia, sensata, para que ela seja bem-sucedida, ela tem que alicerçar a sua vida na palavra de Deus. Porque quem assim o faz, resiste os intempéries da vida, resiste às avalanches que a vida nos impõe. Se você tivesse a oportunidade de
fazer uma pesquisa bem minuciosa entre aqueles que estão afastados da sua congregação, da sua igreja, da sua célula, daquela grande comissão que Jesus lhes deu. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa entre aqueles que não estão congregando, e a pergunta fosse assim: você estudava a Bíblia? Você era aluno da escola bíblica? Você fez algum curso de formação na sua igreja? Certamente a resposta seria não. Porque, meus irmãos, aqueles que aprendem, aqueles que procuram o conhecimento, aqueles que procuram andar informados, com certeza estão igual àquela casa que Jesus disse que foi construída sobre a rocha. Vieram todas as tempestades, todas as turbulências, vieram contra aquela casa e ela resistiu porque estava alicerçada na rocha. Esta palavra de Jesus, ela se coadune com o que diz o salmista Davi, no capítulo 1. Vamos recapitular juntos? Davi, no capítulo 1, ele diz assim que feliz e que bem-aventurado é aquele indivíduo que não se assenta na roda de escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e nem segue o conselho dos ímpios. E Davi diz que bem-aventurado é ele porque ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Prestemos atenção. Feliz é quem evita o conselho do ímpio. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores e muito menos se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem prazer na palavra de Deus e na palavra de Deus medita de dia e de noite. E Davi vai mais longe, ele diz que quem assim se comporta, quem se interessa pela palavra, quem se interessa pelo conhecimento, é semelhante, é igual a uma planta, a uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo vai dar o seu fruto e as folhas não murcham. E tudo quanto ele faz, e tudo quanto ele intentar fazer, será bem sucedido, porque ele vai ter ânimo, ele vai ter coragem, ele vai ter disposição, ele vai ter a informação do caminho pelo qual ele tem que trilhar para poder ter sucesso em todos os seus intentos. Mas, se a gente observar, isso só é possível com a palavra. Sem a palavra de Deus, não conseguiremos vencer, triunfar, não conseguiremos superar os desafios que nos são impostos, inclusive pelo próprio adversário. Eu estou falando tudo isso, meu irmão, porque quando o profeta Oséias, amando de Deus, claro, nos dá essa advertência de que o povo enfraqueceu, o povo ficou vulnerável, debilitado, fragilizado por falta de conhecimento. E isto é a razão de muitos fracassos ainda em pleno século XXI, em plenos nossos dias, ainda é a razão de muitos insucessos, de muitos fracassos e de muitas derrotas. Como eu disse ainda há pouco, se nós pesquisarmos entre os afastados, os desanimados, aqueles que não estão congregando, a razão foi a falta da informação. Semana passada, eu encontrei uma moça e perguntei pela mãe dela: cadê sua mãe? Ela disse: pastor, faz dias que eu queria conversar com o senhor, mas eu não tive a oportunidade. A mamãe, pastor, voltou para a Umbanda. E eu disse: há quanto tempo vocês estão aqui na igreja? Eu estou há 3 anos. Eu consegui trazer a mamãe faz 1 ano e pouco, quase 2. Mas a mamãe não quis saber. A mamãe só queria saber de sair, passear, viajar. E a mamãe voltou para a Umbanda. Alguns dias atrás, eu encontrei uma outra pessoa em um supermercado aqui da cidade e nós nos encontramos e eu perguntei: tenho sentido a sua falta. E ela disse: não é verdade, pastor.
eu voltei para a minha antiga igreja. Isto é, ela quis dizer, eu voltei a me ajoelhar diante dos ídolos, diante das imagens, eu voltei a cultuar os ídolos da minha religião. É claro, é muito óbvio que essas pessoas não tiveram conhecimento, não estudaram a palavra, não foram bem-aventuradas porque não seguiram o conselho de Davi, não meditaram quando possível ou quando necessário na palavra de Deus, que seria, claro, o combustível para iluminá-las nos caminhos tempestuosos da vida. Então, está claro, e você há de convir, meu irmão, que a falta de conhecimento, ela é desgraçadamente a razão de muitos fracassos. Quem lê, quem medita, quem procura conhecer a palavra de Deus, olha aqui, dificilmente vai desviar dos caminhos do Senhor. Quem aprofunda-se, quem mergulha no conhecimento, sabe por quê? Porque o mestre dos mestres, ele disse assim, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade tem poder para libertar. Para libertar de quê? Eu não estou preso. Ah, meu irmão, tem muita gente que está presa e não sabe. E não sente. Porque as algemas do adversário são sutis. Se ele tem sapatinho de algodão, né? Imagine as algemas dele. Tem muitas pessoas que estão presas no comodismo. No descaso. E eu quero, hoje à noite, depois de fazer esse comentário, dizer para vocês o seguinte. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo de Deus precisa saber que aquele sacerdócio de todos os santos está sendo resgatado, está sendo restaurado. O sacerdócio único e exclusivo foi exterminado no Calvário. Aquele hábito e aquele costume de um sacerdote, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos e apresentar o povo, foi concluído. Quando Jesus rendeu o Espírito e disse, Pai, está tudo consumado, e o véu do templo rasgou-se em duas partes, aquele ato, aquele gesto, significa que não tem mais separação, não tem mais lugar santo e santíssimo, não há. Agora, a presença de Deus é em todo o santuário, toda a casa de Deus, a presença de Deus, a presença da sua glória se manifesta, porque agora o sacerdócio é de todos os santos. Mas infelizmente, alguns que Deus incumbiu o sacerdócio, continuaram a centralizar nele, continuaram a atrair para si a glória, continuaram a atrair para si o louvor. E não precisa ir muito longe, não. Aqui no nosso país, nós temos conhecimento de muitos pregadores que são semideuses. Parece que a multidão que ele reúne aqui, ali ou acolá é fruto da sua capacidade. Ele é o bambambam. Ele se sente o cara. Sem ele, aquela multidão não estaria ali. Há muitos que estão com esse pensamento retrógrado, estão ainda querendo ressuscitar o sacerdócio do tempo do Velho Testamento. Hoje, o sacerdócio foi redistribuído para quem crê, para a igreja eleita, salva, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, para aquele que crê, para aquele que abraça o conhecimento. Para esse, Jesus Cristo deu poder e autoridade para fazer aquilo que ele fez. Está lá escrito, quem crê fará as coisas que eu fiz, e maiores farão, porque eu vou para o meu Pai. Mas tem muitos por aí, meu irmão, que estão achando que é por ele e é por causa dele. Até parece que se aplica na vida dessas pessoas aquela palavra de São João, de que tudo foi feito por ele e para ele, e nada do que foi feito sem ele se faria.
Lembram disso? Evangelho de São João, capítulo 1. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é o seguinte. O versículo que nós lemos e a música que o Cláudio cantou relata ou retrata um dos maiores milagres operados por Jesus. Apenas um milagre que eu quero citar na leitura, mas vou fazer menção de outros, para que você entenda que essas pessoas que estão atraindo para si a glória de curar fulano, beltrano ou ciclano, estão redondamente enganados. Todas as vezes, preste atenção nisso aqui, todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia uma frase, parece assim que era repetitiva. Todas as vezes que o Senhor operava o milagre, ele dizia o quê? Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. 4 homens trazem um paralítico. Eles tentam introduzir o paralítico casa dentro e não conseguem, em função da multidão que estava ali, ouvindo Jesus. Tiveram que escalar a parede, abriram um espaço no telhado, desceram o paralítico até a presença do mestre. E a primeira frase que Jesus diz ao paralítico foi esta: homem, grande é a tua fé. Vá prestando atenção. Um centurião tem um dos seus empregados doente, moribundo. E quando Jesus está se aproximando da casa daquele centurião, o centurião interpela dizendo: Jesus, não, mestre, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Manda só uma palavra e o meu servo será curado. Meu irmão, Jesus se admira. E Jesus exclama, dizendo assim: nem em todo o Israel encontrei o quê? Tanta fé. Eu poderia aqui fazer uma busca em todos os milagres de Jesus, e nós iríamos encontrar essa afirmação do Senhor. Foi assim com a mulher do fluxo sanguíneo. Foi assim com aquela mulher estrangeira, que vinha de longe, seguindo, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi assim. Depois de passar por todas as provações, depois de ser discriminada, excluída, depois de ser rejeitada, e o pior, ofendida. Ela foi ofendida. Ela resiste a toda aquela situação. Olha para mim aqui, a fé. Por isso que a fé, ela é chamada na armadura de Deus, sabe de quê? Quem lembra? De escudo. Escudo. O que é um escudo? É uma arma de defesa. É uma peça da armadura de Deus. E essa mulher, ela tem tanta fé, que esta fé se caracteriza no escudo, porque a discriminação, a injustiça, o emudecimento de Jesus, o descaso dos discípulos, estão batendo na fé que ela tem, estão batendo no escudo que ela tem, que quando Jesus chega: mulher, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Ah, meu irmão, se fosse, eu conheço algumas pessoas que se fosse com elas, teriam dado um tapa em Jesus. Tem pessoas que não suportam ouvir, não conseguem ser chamadas a atenção, não querem ser corrigidas, não querem ser ensinadas, porque não tem o escudo da fé. A fé, ela resiste a tudo e a todos. A fé, na esperança de dias melhores, de uma vida melhor. Essa mulher, ela resiste, porque ela tem o escudo da fé.
E quando ela diz, Senhor, eu sei de tudo isso, mas eu também sei, Senhor, que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Recorde comigo a frase de Jesus para aquela mulher. Mulher, vai e seja feito conforme tu estás crendo. Vai e seja feito conforme a tua fé. Ora, meu irmão, Jesus curou um homem, escuta só essa. Jesus curou um homem e circunstancialmente se encontraram na sinagoga. Jesus olhou para ele e disse, rapaz, vê bem que tu já foste, presta atenção no verbo, tu já foste curado. Meu irmão, em nenhum momento Jesus atribui para ele a glória do milagre. Já prestaram atenção nisso? Em nenhum momento ele atribui a ele o fato do milagre ter ocorrido. Ele sempre atribuía a fé de quem recebia. Ah, meu irmão, e é esta a informação que o povo precisa recapitular. É esta informação que o povo precisa saber. Não fique dependendo da fé do outro. Eu sempre digo nas reuniões, às vezes quando me lembro, eu chamo determinadas situações para vir à frente e orar, para as pessoas receberem oração, e eu falo da fé 3x4. Você sabe o que é fé 3x4? É que tem gente que tem o problema, ela está vivendo aquela dramática situação, mas ela está sentada e ela olha para o lado, ela olha para o outro. Quando 3 ou 4 se levanta, ela vai. Ela vai. Isso é a fé 3x4. Nós precisamos usar o potencial da nossa fé. E eu quero dizer hoje à noite que você que está aqui tem fé para isto. Ontem não, sexta-feira, uma senhora me procurou, sexta-feira agora. Ela chegou comigo, pastor, o senhor sabe me dizer onde está o pastor fulano? Não posso dizer quem é. Vou contar um milagre, mas não conto o santo. Por que, minha irmã? Ah, pastor, porque eu estou precisando de uma oração forte. Pega na minha frente. Pense vocês como é que eu me senti. Estou precisando de uma oração muito forte. Minha irmã, eu disse assim, a senhora já viu eu orar? Eu oro tão forte que de vez em quando o Marcos Benks vai lá na mesa de som baixar o som. E a minha voz, ela estoura os tímpanos. Eu disse, minha irmã, uma oração forte eu faço. Não, pastor, é porque me disseram que lá tem revelação. Aí eu disse, aqui também tem. Tem, pastor, mas eu nunca vi. Então vem cá, sente aqui. Sentamos naquelas cadeiras lá no altar. E eu disse, o que a senhora quer saber? Eu vou lhe revelar. Não, é que o meu filho está assim de um jeito. Então eu vou revelar para a senhora. Eu vou abrir a Bíblia. Meu irmão, não tem revelação mais completa do que a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não tem revelação mais poderosa do que esta. E eu disse para essa senhora, irmã, se a senhora tiver fé, o milagre vai acontecer agora. Pare de depender da fé de quem quer que seja. E, lamentavelmente, alguns líderes não têm essa flexibilidade para dizer ao povo. Muitos estão achando e centralizando para que todo mundo entenda que ele é um semideus. Querem que as multidões estejam diante. Não são todos, estou dizendo alguns de muito poucos. Estão achando que o milagre acontece por causa dele ou dela. Ora, meu irmão, se nem Jesus atribui a ele o milagre, se o próprio Jesus está dizendo, olha aqui, vai a tua fé. E é esta a informação que as pessoas precisam saber.
O poder da fé, meu irmão, é ilimitado. Mas o que é que fez a maioria das pessoas a dependerem da fé de fulano, beltrano e ciclano? Você quer saber? A desinformação. O desconhecimento. Quando nós conhecemos, quando alguém tem a coragem e a franqueza de dizer que a fé é do povo, nós pregadores somos meras ferramentas que Deus usa para transmitir a sua palavra, porque é a palavra de Deus o único mecanismo gerador de fé. Porque está escrito, a fé, diga comigo, a fé vem, diga, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu me dedico, quando eu me submeto, quando eu estou disposto a ouvir a palavra de Deus, consequentemente, eu tenho fé. Você quer ver uma coisa interessante que passa assim, de forma despercebida por alguns? É aquilo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aqui para mim. Fala comigo, amado, já. Sem fé é impossível agradar. Agora a pergunta é para o seu irmão aí do lado. Eu posso agradar a Deus por ti? Não pode. Não pode. Não podemos. Não podemos agradar a Deus no lugar dos nossos filhos, da esposa, do marido, dos amigos. Não podemos. É cada um por si. É a nossa fé que vai agradar a Deus. E lamentavelmente, tem gente procurando a igreja A, o pastor B. Porque elas acreditam. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não vai na sexta-feira, não. Vai na quarta-feira, que lá está o João Belarmino, lá de tarde. Vai lá que o João Belarmino... Não. Eu não vou lá. Eu vou na quinta, que tem o Paulo Queiroz. Olha, se eu fosse tu e eu ia, era dia de domingo, que tem aquele lourão, bonitão, olhos azuis. Aquele é o cara. Vai lá, porque... Meu irmão, fuja disto. A fé para o milagre é sua. É sua. Nós somos apenas o instrumento que Deus usa para despertar fé no teu coração através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos apenas o instrumento. A fé para o milagre é sua. É sua. Sabe de uma coisa? A razão de muitos fracassos hoje, de muitos insucessos, é a falta de fé. É a falta de fé. Muitas pessoas estão dizendo por aí, não, pastor, eu tenho muita fé. Não tem nada, irmão. Nosso maior desafio é falta de fé. Jesus está dormindo num barco. Escuta essa. Na minha opinião, eu até discordo de São Marcos, ou de São Lucas, dos evangelistas que narram essa história, porque eles dizem que Jesus dormia, que Jesus vinha dormindo. Eu estive em Jerusalém há 3 anos atrás e eu vi uma réplica, dizem até que era o próprio barco que Jesus atravessava o Mar da Galileia. Restos, né? E é um barco pequeno. É um barquinho. Os barcos de antigamente não são iguais aos de hoje. Mas Jesus vinha ali, deitado. Ele estava ali. Mas os evangelistas dizem que ele dormia. Aí eu, um dia analisando, como que pode dormir se o barco vinha sacudindo? A Bíblia diz que as ondas batiam e ainda diz que as ondas cobriam o barco. Então, Jesus estava de olho naqueles camaradas. Porque eles usaram de suas experiências, eles usaram de todos os recursos, de todos os conhecimentos de pescadores para equacionar, para equilibrar o barco.
porque a situação era de desespero, era incômoda, a morte estava se apresentando. E olha, meus irmãos, a tempestade era muito séria, porque aqueles homens, a maioria deles eram pescadores, evidentemente experimentados, mas era uma tempestade diferente, apavorante. Quando todos os esforços, quando todos os recursos se esgotaram, eles apelaram para Jesus. E você lembra quando Jesus levantou, qual foi a primeira frase que Jesus disse para aqueles homens? Vamos recapitular? Ele disse assim: por que que vocês são tão tímidos, homens? Pronto. Nosso problema é falta de fé. Quer ver um outro exemplo? Um pai traz um menino que tinha um espírito lunático, e diz o pai que aquele demônio, vez pegava o filho, jogava no fogo, na lama, e ele trouxe o filho para ser libertado. Jesus estava no alto do monte orando, e os discípulos tentaram, e sai, o demônio não saía, e sai, não saía. Meu irmão, eles saíram dali derrotados, porque não conseguiram expulsar o demônio. Jesus chegou, libertou, entregou o filho para o pai, mas diz a Bíblia, diz o texto, que em casa, em particular, os discípulos chamaram Jesus e disseram: mestre, fala para nós, por que que nós não podemos expulsar aquele espírito maligno? Diga comigo, você que conhece a resposta de Jesus? Jesus respondeu assim: vocês não puderam expulsar por causa da pequenez da vossa fé. Nosso maior problema é falta de fé. E fé não se acha ali na esquina. Fé se acha na palavra de Deus. Para enfrentar esse mundo, para enfrentar os intempéries da vida, para enfrentar as batalhas cotidianas da vida, eu preciso de fé. E fé eu só vou encontrar na palavra de Deus. E a fé não pode estar ancorada em outro. A fé é minha, é sua. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que você diga para o seu irmão aí do lado: eu não posso ter fé por você. Diga: eu não posso agradar a Deus no teu lugar. Quem está entendendo aí? Seja sincero, quem está entendendo? A fé é sua. A glória e a honra é de Deus. Se eu fosse citar aqui todas as minhas anotações de milagres que Jesus disse: vai, a tua fé, é a tua fé, é por causa da tua fé. Ah, meu irmão, cadê? Escute essa canção. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, estou firmado
em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Levante a sua mão, diga: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé posso mudar. Você pode. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Levante a sua mão, diga: não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado, estou firmado em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Levante a sua mão, diga: pela fé, pela fé, pela fé, em ti, Senhor. Aleluia. Sabe, mas alguém talvez quisesse me perguntar: mas pastor, o que é fé? Parece algo muito subjetivo, parece utopia. O que é fé? Meu irmão, a fé, ela é algo que tem os seus derivados. É uma palavra de 2 letras, fortíssima, mas que carrega consigo alguns derivados. E eu quero citar alguns. Fé, ela é também disposição. Fé também é ânimo, é coragem, é determinação. Esses derivados estão acoplados à fé. Fé é, acima de tudo, meu irmão, a certeza de que tudo vai dar certo. E se eu creio que vai dar certo, eu tenho que ter ânimo, eu tenho que ter disposição, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter energia e eu tenho que ter força de vontade. Fé é persistência. Olha aqui, fé é resistência. Lembra da mulher cirofenícia que eu falei? Ela tinha o escudo da fé. Como é que se evidencia e como se caracteriza uma pessoa que tem fé? Quando ela resiste a todas as provocações, as provações e as tentações e chega de cabeça erguida. Isto é fé. Tem muita gente que pensa que fé é uma força mental. Fé é vontade de vencer. Eleazar, quando empunhou a espada, Eleazar era um dos valentes de Davi. Diz a Bíblia que ele lutou tanto, que a espada ficou apegada à sua mão. Seus músculos enrijeceram-se e não tinha quem tirasse a espada das mãos de Eleazar. Vontade, certeza de que a vitória está chegando. Quem está precisando de fé aqui, além de mim, levanta a sua mão. Nosso maior desafio é fé ou a falta de fé. Levante as mãos, por favor. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo dom da fé. Obrigado, Senhor, porque a fé vem
pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que esta fé que o Senhor acrescenta em cada um de nós seja o mecanismo, o instrumento pelo qual lutaremos, venceremos e iremos conquistar os nossos sonhos, os nossos propósitos. Que a fé de cada um, a fé deste homem, desta mulher, que a fé possa trazer resultados em todas as áreas da vida. Que a fé produz a salvação. A fé produz o milagre sonhado, necessitado, o milagre urgente em cada uma de nossas vidas. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.